EBD 25 anos, lição 3. Lição 3 que tem como título o corpo e as consequências do pecado. A lição 3 vai ser ministrada no dia 19 de outubro de 2025. Esse trimestre é o último do ano. Nós estamos com 25 anos de milênio. E particularmente eu tenho 25 anos de EBD. Nesta tarde vamos estudar a lição 3 da revista Corpo, Alma e Espírito. Através desta lição, desse estudo, nós vamos compreender melhor a criação, que é mais importante para termos a salvação, o conhecimento. E o conhecimento em base plena, para que ninguém nos engane acerca da nossa fé. A salvação é uma experiência, porque esse corpo, ele perdeu a autoria, o contato com a autoria da sua nascente. Por isso a lição traz o corpo e as consequências do pecado acerca dessa autoria. A experiência da salvação nos retorna a Deus. E o conhecimento nos dá poder de tirarmos ou vivermos uma vida inteira confiando e conhecendo como tudo isso aconteceu, como as coisas chegaram a nós, como nós temos poder para sair delas e estarmos novamente ligados ao Pai com o seu poder. O textório está escrito no livro de Gênesis, no capítulo 3 e no versículo 19, que diz: No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra. Porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. O homem, quando ele cai, ele recebe esse versículo de Deus. Deus fala com ele nestas palavras. Esse até que te tornes a terra, seria o dom da vida que ele havia recebido. Quando ele cai, ele se separa totalmente de Deus. E o que Deus trata com ele para o fazer entender que ele não estava mais com Deus foi nestas palavras: até que te tornes ao pó, até que te tornes a terra, até que te tornes ao pó, porque deste pó fostes formado, porquanto és pó e ao pó tu voltarás. Deus, ele deu o espírito ao corpo do pó. Quando ele cai no pó, quem o direciona e o controla agora é a consciência do pó. Quem habitava na consciência do pó? Os espíritos rebelados, malignos, pela qual haviam sido destituídos de qualquer vida com Deus, de qualquer divindade. Então eles não tinham onde habitar. E aí, quando o homem cai, ele habita no corpo formado do pó. Quando o pó cai, e aí Deus disse: até que te tornes pó. O que vai acontecer? Tu vai comer do suor do teu rosto. Porque ele cai, e a evidência disso é quando a condenação chega, como Deus fala com ele, e o tira do jardim, do lugar divinamente pleno, para que pudesse ir para um lugar onde ele caiu. Então, dois lugares se definem na queda: o seco e o molhado, o rico e o pobre, o deserto e o jardim. Isso se conhece até o dia de hoje, entre norte e sul. Então ele foi para o norte dessa queda, o seco, o deserto. E até que ele morresse, ele ia comer do que estivesse em suas
possibilidade de adquirir. Ou seja, Deus não ia o manter mais em nada. Mas não é que fosse o peso do alimento, foi a desobediência que o banalizou a um descuido de queda. Então a condenação foi ele comer do suor do rosto, como todos nós estamos debaixo dessa mesma lei, até que morra, se você não trabalhar. Depois da queda de Adão, você não vai ter nada de Deus. Nós vamos voltar à restituição da vida com Deus em sustento quando nós entrarmos na glória. Porque aqui em Cristo nós temos o perdão e nós temos que lutar porque estamos na natureza. Então, somente quando vencermos é que nós saímos da natureza do pecado. Então, ele cai aqui dando uma natureza condenada para o espírito. Ele recebe aqui um espírito de rebelião, de desentendimento. Primeiro, Satanás apaga Deus totalmente do senso, da consciência dele. Então, ele recebe um espírito no barro de rebelião. Um espírito totalmente fora e apartado de Deus. E Deus o condena nesse versículo e o explica. Hoje eu estou explicando aqui porque tem o Espírito Santo, sou da Igreja do Senhor, por Jesus Cristo. Mas quando Deus tratou com ele, nesse momento, meus queridos e amados irmãos, eles não tiveram a compreensão que nós temos tendo hoje, porque eles eram desviados. Eles eram desviados, os dois. Então essa compreensão que nós temos hoje não esteve com eles. Então Deus não exemplificou e nem explicou por causa da distância do entendimento. O entendimento para se voltar para Deus do homem caído levou um processo, levou um tempo, levou uma história, levou um apagar e reiniciar do próprio Deus. Então tudo isso nós temos que reconhecer como consequência do pecado. O apagão, a distância, a distância plena de uma consciência de divindade e de reconciliação. Adão aqui, ele não se deu nem conta, ele só deixou seguir a lei do pecado sobre os seus membros, porque não havia, foi uma situação que não havia como ele reaver, nem que ele entendesse. E ele foi padecer e sofrer de uma forma nécia, bruta. Não como os animais por causa da ação. Ele não ficou como os animais do campo por causa que ele era o homem e ele tinha recebido o espírito de vida. Então ele não se tornaria como um animal por causa da consciência. Ou seja, ele detectava a mulher, detectou todos os pecados que existiam entre eles e todas as coisas criadas que ele estava superior. A posição que Deus deu para ele, ele definiu. O que ele não definiu foi o quanto isso era distante e o que teria acontecido, a tragédia que teria acontecido com aquela desobediência. Então, ali no momento, ele herdava tudo com que ele tinha sido criado, porém, em estado de plena condenação. E levado tudo que Deus criou para a condenação junto com ele. E aí Deus diz, até que tu volte à terra, tu não deixarás de trabalhar para o teu próprio mantimento. O texto, a verdade prática diz assim, o pecado do primeiro Adão afetou o homem no corpo, na alma e no espírito. Mas a redenção em Cristo, o último Adão, tem o poder de restaurá-lo plenamente. O homem, ele cai, em Adão, ele cai totalmente. Ele não caiu só o corpo, ele não caiu só a alma, ele caiu os três. Corpo, alma e espírito de Adão, eles entraram em um processo de ignorância. Eles se tornaram nécios e sem entendimento do que pudesse haver acontecido em dimensão. Tudo se processou com o tempo até o dia de hoje. E vai se processar na vida de quem crê em Jesus. As coisas se processam no entendimento do quanto e da dimensão que é ser a salvação
e o voltar para Deus com o tempo. Inclusive hoje que as fábulas, as heresias, as apostasias, os falsos profetas, o feiticismo, está demais. Eles estão invocados demais para situações de engano. Então, ele não tinha noção no momento. Então, o que ficou de condenação ali não tinha como nem ser processado. Mas Deus precisava reagir ao que havia acontecido. Então, Deus reagiu como Deus reagiu no caso dos dois filhos no homicídio, no primeiro homicídio entre seus dois filhos. Deus precisou entrar, reagir e condenar. Porque a situação, apesar de ter caído, o homem ter caído, ela era uma criação de Deus. Então a criação que era de Deus pedia de Deus a sentença por causa da autoria. Enquanto que o inimigo operava na condenação da consequência do pecado, inclusive o suor do rosto, o trabalho para gerar todas as coisas, descobrir todas as coisas, chegar a um nível de existência, enquanto que essa consequência chegava, Deus, ele reagia sobre a autoria. Então, quem o fez cair não tinha autoria, mas quem o fez, o autor, teria autoria e plena responsabilidade, porque já estavam os dois entre um jogo de juízo. Ele cria por causa da justiça e por conta de que Deus, ele é perfeito. Ele não tem falha em lugar algum. E tudo que ele fizer, ele vem com perfeição. Então, a única oportunidade, a alternativa que temos é acatar o que ele faz e conhecer, buscar por onde ele vem fazendo. Porque nós não podemos jamais nos exceder a Deus. Nós não podemos jamais quebrar. Isso traz consequência, inclusive nós somos testemunha do que é um desviado, do que é uma pessoa que perde a graça de Deus, que perde o conhecimento do Senhor. Mesmo que ele não demonstre, que ele continue sem demonstrar, nós temos consciência do que é uma pessoa sem Deus. E isso já basta. A leitura ela vem em Gênesis 3, do 17 ao 19, e ela vem em Eclesiastes 12, porque um fala da criação e o outro faz a meditação da palavra e dessa consciência perdida que se encontrou o primeiro homem criado. Gênesis 3 vai dizer assim, e 17. E Adão disse, porquanto destes ouvidos a voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Quando comerás dela, todos os dias da tua vida. O momento para ele era de condenação. Ele quebra com Deus um vínculo. Quando ele quebrou com Deus a aliança da obediência, ele se uniu com a terra. A terra, ela estava totalmente purificada para ser terra, mas ela estava à mercê do adversário, que era os espíritos de rebelião que há em toda ao derredor da terra. A terra ela habitava sobre uma obediência. Para Adão, que era o primeiro homem, não era difícil Adão olhar para cima na situação de primeiro homem e ver a glória de Deus como espiritual. Mas ao derredor de Adão havia a escuridão das trevas e espíritos rebelados em milhões, que foi o que foram rebelados de Deus. Então, quando Deus cria e posiciona o homem para uma restituição de juízo e de justiça no seu reino, ele quebra essa aliança de obediência e se une com a terra. Então ele diz, até que tu volte ao pó. Então Adão ia voltar para o pó. Adão não era plano voltar para o pó. Deus faria alguma coisa excelente, divina, para que o homem não se tornasse pó. Mas ele estava o espírito que Deus deu de vida estava no pó. Então até que Adão vivesse, o espírito vivesse em Adão,
ele teria que voltar agora para o pó, porque ele se uniu com o pó. Ele quebrou a aliança divina, que certamente, se não quebra, não seria o pó que ele teria que voltar. Ele teria que voltar de onde ele estava criado para uma divindade de eleição. O verso 18 vai dizer: espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. A reação da terra para Adão seria fácil. Então, Adão ele se une com a terra e a terra se vira contra ele como um monstro feroz. Por quê? Porque era que ela ia produzir espinhos e cardos e comerás a erva do campo, vai comer do que ela der. Então, a terra não foi fácil para Adão. A terra para Adão ela seria uma terra fria, uma terra seca, uma terra espinhosa. No suor do teu rosto comerás o teu pão até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Conscientizar o pó que Adão era, teve uma consciência, um processamento. Então, para Deus foi tudo muito duro, em termos de amar o que criei, ou criar. Ter ali nas mãos algo que estava com a sua autografia, ou seja, havia divindade. Para Deus foi de um duelo de justiça. Deus sabia e não havia dificuldade nele de aplicar a justiça, que ele é justo. Mas ele sabia que o pó estava com o espírito autorizado por ele. E que até que ele voltasse ao pó, a glória que lhe era dada como espírito de vida não poderia ter nenhum contato com Deus. Frente ao homicídio, fica claro da parte do adversário que precisaria haver derramamento de sangue. Porque Adão se uniu com a terra e o sangue da terra o possuiu, o laçou como uma raiz. Ou seja, ele se uniu como sendo o homem da terra. E Deus não pôde executar nenhuma proteção, senão o juízo. Deus apenas aplica o juízo sobre Adão, porque alguém terroroso, como a terra, entrou no meio para a condenação. Quando ele derruba, ele se coloca dentro de uma posição de apontar o homem e condená-lo definitivamente. Tudo que ele fizesse, o seu inimigo lhe condenaria. Por isso o homem hoje ele é condenado diante de Deus, porque o homem ele não acerta de maneira alguma. De natureza, porque a natureza do sangue foi tomada das mãos do seu Criador. A natureza dele era divina. Ele se tornou um homem de natureza sanguinária. Sentiu o mal, matou o irmão. Os dois filhos de Adão. Então isso é natureza sanguinária. Ação do mal dentro do corpo, o espírito e a alma sendo agredido por esta ação. Vamos para Eclesiastes 12, meus queridos irmãos, que diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Já é um esclarecimento onde mais ou menos o tempo que pode ser reencontrado o Criador para essa figura adâmica. Antes que venham os maus dias, antes que os dias fiquem piores, e cheguem os anos das quais venha dizer, não tenho nenhum contentamento nesses dias de vida. Antes que se escureça o sol e a luz, e a lua e as estrelas, e se torne a vir as nuvens depois da chuva, que é o tempo da vida, é o tempo que passa, e que o homem chega a
a uma conclusão, a um escurecer de olhar acerca da vida, acerca dos homens, e outros ocupam aquele lugar que uma hora, na mocidade, ele era. Então, ele diz, no dia que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecer os olhos pelas janelas. Isso aqui é o tempo da vida. Por que ele pede para olhar na mocidade? Porque se na mocidade ele encontrar a Deus e reconciliar com ele, nesse tempo da vida ele vai ter uma experiência farta do que é a vida, de por que nasceu, de por que veio. Então ele diz, antecede a esses dias maus, que é o dia do teu fim. Na tua cidade os guardas não vão mais estar na cidade, vai cessar os moedores. Mas isso ele fala para o pessoal de cada um. Isso poderia simbolizar uma cidade pessoal. Porque enquanto a vida passar para essa figura que ele clamou e chamou na mocidade, e chegar o tempo da velhice, os outros jovens ocuparão a cidade e o lugar dele. E ele não terá mais como recorrer, porque chegou a escuridão nos seus olhos. Então, ele falava aqui da velhice. Então, quando ele estiver velho e tiver duas ou três gerações na sua frente, essa palavra ela vai ser aplicada para os que estiverem lá. Porque a juventude, ela nada mais é do que um momento de conhecer a Deus. Para quando chegar esse dia, o que ele trazer de experiência ser o conhecimento da razão de vir. Da razão de ter vindo, de ter saído de uma madre e de ter vivido e feito tido tantas certezas, tantas incertezas e tantos sonhos. E aí ele diz, e as duas portas da rua se fecharem, que é a vida, por causa do baixo ruído da moedura. E se levantar a voz das aves e todas as vozes do canto se baixarem, como também quando temerem os que está no alto, e houver espanto no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso. E pereceu o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa. E os pranteadores andarão rodeados pela praça, antes que se quebre a cadeia de prata, olha como ele fala do antes que isso chegue, antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedaça o copo de ouro, o ouro é valiosíssimo, e se despedaça o cântaro junto à fonte, o cântaro onde há água na fonte, ou seja, é uma juventude. A tudo isso, meus queridos irmãos, ele compara a juventude. E ele compara a juventude a um cântaro, ao ouro, ao copo de ouro. Se despedaça a roda junto ao poço, a roda nova do carro de boi. E ao pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Tudo ele prepara o Espírito nessa mensagem para ser chamado jovem, novo, antes que tudo isso chegue. Porque a moedura é o homem, a moedura é a vida, é aquele homem que caiu no Éden, que quando Deus lhe condenou, ele não tinha condição nem de compreender o que estava acontecendo. Ele saiu simplesmente para sofrer. E aquele homicídio era para mostrar a Deus, para falar para Deus e para Deus aplicar o juízo, para saber qual era a reação de Deus frente aos espíritos das trevas que derrubaram a obra. Então, quando ele fala aqui em Eclesiastes, ele fala para resgatar a alma, para chamar as pessoas, os jovens, lembre-te do teu Criador enquanto é cedo, para que quando chegar o dia mau, você ter a quem clamar e você ter a quem lhe respaldar, porque só existe duas opções, a salvação ou a rebelião. A rebelião, ela procede de Adão. A rebelião, ela é adâmica, ela é natureza do homem. Aí o que Deus faz? Deus vai para a juventude e diz, lembre do seu Criador antes que todas essas coisas cheguem. Porque vai chegar para todos.
Quando passar a sua geração, as outras verão essa palavra e meditarão sobre ela. Quem entender, filho de Deus. Quem não entender, filho de Adão. Vai para o deserto, do deserto morre sofrendo e morre do suor do seu rosto na condenação. Essa é a grande mensagem e a grande consequência do corpo do pecado. Então, o que Deus fala? Deus fala em uma altura absoluta. E ele fala lá de cima, ele diz, lembre na mocidade. E ele fala com preocupação, ele fala com amor, ele fala com misericórdia. Ele diz, lembre na mocidade, porque é a fase mais fácil de você acordar para o futuro. Porque quando chegar a velhice e todas as coisas se realizarem de destruição na sua vida, você estará seguro nas mãos do Senhor. Porque todas as ilusões de fé e todos os passos errados de uma decisão de crença não vão resolver no dia que chegar a adversidade do tempo. Mas a graça do Senhor e a salvação da reconciliação com Deus lhe dará a segurança de que você não entrou no barco de Adão. Você entrou na arca da salvação. Então, essa palavra, ela evangeliza nesse perfil. Ela diz, não entre na condenação de Adão. Porque para falar de salvação, você tem que começar por Adão. E quem levou Adão? O pecado. Deus destrói a geração de Adão e gera de Abraão. Deus entrou por Noé e salvou Abraão. Então você tem que começar pela Bíblia, saber onde pode encontrar a salvação. Em outro lugar não há salvação. Lembre do espírito que Deus colocou no pó, Adão. Deus coloca um espírito em Adão. Tem comunhão e segura esse espírito. Quando o espírito cai da obediência do limite de Deus, da ordem de Deus, ele torna-se um espírito rebelado diante de Deus. Então, reaver. Então, quando ele faz a regeneração, até no cordeiro, que ele veio como cordeiro, o que ele manda? Lembre na mocidade, a melhor dica. A melhor dica é levar para a mocidade e começar cedo a conhecer o caminho. O caminho da reconciliação. Não é outro caminho que não tem. Então, o que vai sair de Deus é isso. Por mais que você possa ser ou conseguir qualquer outra coisa, não vai lhe regenerar, senão pelo caminho da salvação, que é a palavra de Deus. A Bíblia, ela é perfeita. E quando ela é perfeita, ela salva. Ela transforma. Ela transforma alguém sem nenhum conhecimento da palavra. Quando vai ler a palavra, encontra que está incluído na salvação. Porque a salvação do Espírito Santo é a regeneração do espírito do homem, a obediência a Deus. E o Espírito Santo não precisa, muitas vezes, de você saber o que tem dentro da palavra quando ele vai lhe processar. Ele lhe salva, lhe dá experiências que tem na palavra e você não leu ainda. Mas ele vai lhe levar lá para dentro para ler. Não é que você vá passar direto, sem ler e confirmar. Porque quem confirma, prega o que está vivendo e o que está escrito. Então, se eu falo do que está escrito, é porque eu vivi e quando eu fui ler, eu encontrei na palavra. Então, é perfeito. A palavra é perfeita, a palavra é a salvação. A primeira dica depois dessa queda, lembre na mocidade. Abel foi salvo, Caim foi condenado pelo derramamento de sangue do seu próprio irmão. E aí vem todas as outras passagens que vai sempre levar para o juízo. O que aconteceu com Adão? Deus julgou, condenou. O que aconteceu com os filhos? Deus julgou, condenou. Tudo leva para o juízo. O que aconteceu com Noé? Juízo. Nenhum consegue ouvir o Espírito. Todos estão extremamente na carne. Extremamente dominados pela a iniquidade, o pecado. Tudo
passa para a arca a semente que eu vou destruir tudo. Fruto do corpo da consequência do pecado. Destrói tudo, só fica Noé. Noé sai da arca decente, com moral, com a família, para povoar a terra. Depois da quarta geração, ele tira Abraão para... Todos os filhos de Noé foram evangelizados. Foram pregados o conserto e a expiação pelo pai. Então, o que foi chamado da descendência foi Abraão para a nação. Quando chega Abraão, Deus começa, para formar a nação, a destruir o que não prestava de Noé. Destrói Sodoma e Gomorra, que foi onde os filhos de Noé habitaram. Então, isso já vinha sendo processado, juízo. Destrói, senão não forma nação. Quando chega o tempo de Isaac, de Jacó, a terra estava preparada para Deus agir na nação. Não havia as piores coisas, as piores consequências do pecado. Então isso vem sendo tratado. Por que a terra foi possível chegar hoje? Por causa do povo de Deus, que vem sendo tratado e vem trazendo a resposta, e os reis desabando, até que converteu a lei, e quando vem o Filho, o Messias, enfim, chega o tempo de Jesus, Jesus dá o sangue pela salvação e o entendimento. E aí o entendimento vem se completando, até o dia de hoje nós temos a regeneração plena, que é o tempo da graça de Deus, das pessoas se converterem, se arrependerem e saber que o nascer, voltar para Deus, é um processar de uma grande obra que Deus vem trazendo de muito longe e que vem julgando tudo. Todos os povos que Davi destruía era juízo de Deus. Então Deus julgava o povo antes. Por que teve reis que ele não destruiu? Porque Deus julgava e dizia: esse deixa que vai servir, nem que seja para alguma coisa. Então, quando você vai estudar, você vê que tudo foi juízo de Deus. Até o dia de hoje. Então, a lição 3, ela vai trazer esse corpo e as consequências. E a consequência é sempre essa. Até hoje, o Senhor vem no domínio, né? Então, eu li um salmo esses dias que dizia: o Senhor é o reino eterno, é o reino dominador, é o reino que domina. Eu até escrevi aqui porque é muito simples resumir a Deus nesse... Eu resumi, após ler a Bíblia bastante, eu resumi esse salmo, eu resumi Deus nesse salmo. Porque o reino do Senhor é de dominar as nações. Porque o reino do Senhor é de dominar as nações. Está no Salmo 22 e o versículo 28. O reino do Senhor é dominar as nações. Então ele sempre vem dominando as nações, desde o princípio, para que ele possa intervir. Se ele não tiver como intervir, ele não domina. E o mal absorve. Por que nós temos que lutar contra a apostasia, a heresia, a feitiçaria, o pecado? Porque se eles dominarem e não tiver moral e nem temor, e a palavra do Senhor não for reconhecida, o que acontece? Deus destrói o mundo. Deus destrói o que estiver na frente. Sodoma e Gomorra foram destruídas por conta da iniquidade que habitou deliberadamente. E para provar isso, veja o que aconteceu com as filhas de Ló. Então, essa consequência de pecado e de carne e de falta de temor, falta de moral, falta de ordem, de lei, leva a uma destruição. Porque Deus protegerá os seus. Mas os filhos da abominação e do pecado, Deus não tem conta. Quando ele aplicar juízo e justiça, ele reage sobre a sua palavra, sobre os seus. Então, tudo que se vive até hoje, diante da palavra, é juízo de Deus. E a lição vai tratar da consequência desse corpo. O corpo é algo que não mede. O corpo é a pessoa que tem que ser menos ouvida nessa vida. Tem que reagir é o seu espírito, se ele estiver reto em Deus, e a sua alma. Mas o que mais se sensibiliza sobre a vida é o corpo. Porque o corpo, quando ele nasce, ele já reage sobre a alimentação. Ele já pede a alimentação. E ele já demonstra na idade
do nascimento que ele tem força. Ou seja, ele suga o leite da mama materna da mãe. Então ele tem força, ele tem entendimento já. Isso é o corpo. Essa criança nasce, aos poucos ele define, os pais desenvolvem um cognitivo e ela não tem nenhuma responsabilidade enquanto ela estiver inocente. Mas quando ela estiver adulta, ela tem totalmente responsabilidade. Então ela tem responsabilidade de reagir sobre o corpo e de ir atrás do conhecimento do seu Criador. Porque o pai e a mãe não respaldam o que ela pode se tornar. E ela só se torna alguma coisa de bom se ela tiver um bom acompanhamento. E isso não parte só do pai nem da mãe. Isso parte dela mesma, da natureza dela. Então, ela tem que reagir sobre uma personalidade. Ela tem que vir dos pais e ela tem que reagir sobre uma personalidade, uma índole. E isso acontece com todo serzinho vivente. E então, esse corpo, ele vai reagir no pecado. Ela precisa ter noção de tudo isso e ela não encontra se ela não tiver Deus e um bom exemplo de casa. Um bom exemplo de pai, de mãe, de vida escolar. Se ela tiver uma vida exemplar. Se ela já nascer nos ouvidos, com o que ela ouvir e o que ela viver, ela vai se socializar. E ela vai praticar e não vai praticar sozinha. Ela vai praticar e vai formar o seu grupo que pratique também. E todos são assim. Então isso pode levar a uma grande repreensão do Senhor. Por isso a palavra ela ensina. A palavra ela tem tudo. Ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, para que quando ele cresça, ele não se desvie e ele tenha com que lembrar do teu ensinamento. A Bíblia diz ainda em Provérbios: o princípio da sabedoria de um humano é o temor do Senhor. Todos que nascem têm como saber que há um divino Deus sobre si. Se ele não tiver, a situação o colocará dentro do conhecimento de Deus. E ele tem que temer alguma coisa. Então, Deus ele não esbanja a carne, o corpo, porque é o lugar da concupiscência. Deus ele não tem acordo com a carne, o corpo, o lugar da concupiscência, por conta de que é lá que o homem se destrói e não há lugar para Deus num lugar desse. Então a introdução vai falar sobre Gênesis, que nos apresenta os terríveis efeitos do pecado em toda a criação. A criação ela vem sendo julgada desde o princípio. A criação ela vem trazendo juízo. E nós chegamos aqui hoje por causa do Espírito Santo de Deus e da ação de Deus. O ponto 1, da perfeição à morte. Aí vem a certificação divina, o pecado e dor, e a velhice e a autenticidade e gratidão. O que é da perfeição à morte? Da criação à morte, onde o homem vai encerrar a sua existência. A existência dele não foi por uma vaidade. A existência dele foi para ele ocupar um lugar especial diante de Deus. E para restituir-se, ser restituído por Deus, é uma glória perdida. A glória perdida é a vida excelente e prometida que o salvo em Deus tem. Então o salvo em Deus tem a promessa de quê? De uma vida excelente. A vida perdida, lugar de luz e de glória para habitar eternamente. Mas nós estamos em uma natureza do pecado que nem possível é crer nessa história. Mas a experiência com Deus lhe torna crente, lhe torna fiel, lhe faz ver a Deus onde ele está. Agora a ignorância, você passa por dentro da face de Deus, como os pecadores que não se convertem e não vê a Deus. Como a crucificação de Jesus. Eles viram o que Deus fez em Jerusalém e levaram aquele homem, o divino Deus, para a crucificação. Aí se cumpre a profecia do profeta: o que vendo não veem, o ouvindo não escutam, porque estão surdos.
Então, isso é a consequência do pecado. A cegueira absoluta, o breu total. A certificação divina é o espírito de vida do homem, o espírito que precisa de fé, que precisa de base espiritual, mas uma base sobre exemplos. Deus não tiraria uma família, um pai de família como Noé, e destruiria o resto que ficou para trás com o dilúvio, se esse povo realmente não apresentasse alta consequência de pecado. Então, a alta consequência de pecado nutre destruição, tanto diante de Deus como diante da lei, do juízo e da justiça. Então, a certificação divina é o espírito de vida do homem. O espírito de vida do homem só tem experiências verdadeiras com Deus quando ele encontra a verdade de Deus. Quando ele encontra Jesus, quando ele tem fé em Deus. Por que Noé teve a experiência? Porque Noé creu em Deus. Por que Abraão teve? Porque creu em Deus na fé perfeita. A fé quem decide não é o nosso racional, porque nós nascemos nessa de racional diante de Deus. A fé quem decide é Deus. E nós não podemos sair dos sinais que os patriarcas viveram para a fé, para nós conhecermos o lado divino de nossas almas. Então, a certificação divina é o espírito de vida que temos, acompanhado da alma e do corpo. Quem tem que mais andar em silêncio nessa história é o corpo, que é o mais pecador e errante. O pecado e a dor é a obra do corpo. A obra do corpo é pecadora e é errante. Em meio a tudo isso, o corpo passou a padecer e se degenerar até cumprir a sentença final, o retorno ao pó. Adão e Eva, será que eles tinham noção que iam ficar velhos? Enrugados, fedidos? Não, o momento era só a beleza e o elo entre os dois e a perfeição. Então, essa perfeição, ela vai embora, ela passa. E quando isso acontece, acontece a dor e o pecado. Aí você sente o peso da consequência. Eu usei o exemplo, mas serve para qualquer ser nascido de mulher e da sucessão de Adão, que se embeleza tanto com o corpo, com a vida, e para Deus não tem como abrir por conta de si próprio. Então isso já é uma identidade generativa do seu pecado. E muitas vezes, todos nós, mas a consequência e o problema é quem nos leva e quebranta para Deus. Quem quebranta a nossa carne é o problema, quem quebranta a nossa vida é os problemas, as consequências. Às vezes trazemos consequências de berço, de pais, trazemos consequências de avós. Então isso, às vezes, a consequência não vem pelo que você é hoje, vem pelo que foram e chegou a você. Então você tem que ver isso, porque Deus, ele lhe salva, e isso é o que é o mais importante. Se você puder ser salvo por ele, e você ver e reconhecer que vem de uma consequência de pais e de avós, não olhe para trás, meus irmãos, não olhe para trás. Cuide da sua salvação, mas cuide de uma forma que ela seja útil e produtiva para a sua alma e para a sua vida. A velhice, autenticidade e gratidão. Um novo transtorno tem sido diagnosticado nas pessoas. O nome dele é gerontofobia. Gerontofobia é o nome de uma pessoa, um terrível e mórbido medo de envelhecer por causa da ansiedade. Produz comportamentos incompatíveis com a idade. Esse fenômeno que está chegando agora é o pavor do envelhecer. O envelhecer, ele transtorna totalmente a juventude. A juventude que se ri, que se alegra. Então, o tempo do envelhecer leva tudo e, de repente, isso você não espera, você não conta com tanto fracasso. E é para onde leva. Então, essa situação, a Bíblia fala que é de uma forma natural, clara e direta, ressaltando o valor e a honra. Essa situação, ela passa por um processo de transformação. Como aconteceu a sua vida e qual olhar da vida a seu respeito? Qual olhar que ela lhe trouxe, que ela lhe tratou? Como aconteceu? É para onde leva
a idade. E muita gente não sabe digerir isso. Quer recompensar e restituir o tempo. Né? Mas o tempo, ele serve para isso. Como foi que aconteceu a sua vida? E qual foi o olhar que lhe trouxe até aqui? Então você vê se é consequente ou se é vantajoso. O que você tira de proveito de tudo isso? Isso é o envelhecimento. Ninguém envelhece com gratidão. Porque, primeiro, você tem que ter um bom percurso de existência. Você tem que ter uma boa juventude. Uma boa juventude é um bom emprego, é um bom matrimônio, é uma vida exemplar frente ao meio social. Então, quando chega o tempo da maturidade, essa pessoa está bem. Essa pessoa não tem danos. Por quê? Porque ela teve o que o tempo pediu. Foi tudo perfeito para lhe corresponder. Então, ela não tem trauma. Ela não vê nem envelhecer. Quantas pessoas estão dentro da igreja, já as irmãs, que não vê nem a velhice. Por quê? Porque está agregada ao seu marido, casou bem, teve filhos bem, trabalhou bem, está tudo muito bem organizado. Mas a velhice chega para quem não tem. E às vezes a maioria não tem. Não tem esse processo. Não tem essa organização. Por conta da consequência que eu já falei. Pode vir dos avós, pode vir dos pais e pode vir da realidade de vida. Então, qual foi o olhar que te trouxeram até aqui? Você veja bem isso. Agradeça a Deus. Porque se for o de Deus, você vence o improvável, você vence o impossível. Mas se for o dos homens, você só vai correr para a restituição do que foi perdido. E isso não é bom. É bom nós estarmos realizados. É bom nós termos Deus como confiança. Porque é Ele que vai nos dar a vida excelente e a glória futura. Só que uma coisa é certa e não vamos nos enganar quanto a isso. O nosso lado psíquico, o nosso lado humano, ele vai descansar com a realização e não com a ausência. É claro que quem casa, quem trabalha, quem tem uma outra história, vai estar muito bem. Mas isso se essa pessoa estiver dentro do plano de Deus. Se ela não tiver, ela pode chegar a uma velhice, ter tido tudo, mas está perturbada, está traumatizada, está cheia de consequências interior. E tem muitas pessoas que, muito bem casada, muito bem sucedida, vive atrás de Deus por cura interior. Por que não suporta a depressão? Porque o que conseguiu à custa de uma fé podre, de uma fé de feitiçaria, de uma fé de apostasia, de uma fé que agrediu a Deus e o plano de Deus. Quantos planos de Deus são frustrados pela ação das potestades dos principados, que as pessoas vivem invocando? Tudo isso é problema que o humano e o pecado traz como consequência. A ganância para ter tudo no tempo certo ou ter tudo muito melhor do que os outros. A ganância por ter e por ser e por não envelhecer. Então, todo dia ele faz ou ela uma plástica porque pode. E se o negócio não dá certo, vai lá, amarra o santo, bate o tambor, faz qualquer coisa, mas o importante é ter o dinheiro para montar a sua história, para se sair, para se sobressair. Então, essa é a ansiedade que a palavra fala, da genefobia. Essa é a ansiedade, a palavra fala. Você faz tudo para si mesmo e não faz nada para o seu próximo. Porque você não teve, você tem tudo à base de feitiçaria. Então, quando chega a velhice, você está extremamente ansiosa para não ficar velha. Quando chega, você está ansiosa para não faltar nada, para ter tudo demais e ninguém ter nada. Não é assim hoje, na nossa realidade de geração? Uns têm demais, outros não chegaram nem próximo. Então, se você estiver reconciliado com Deus, você pega o tempo e você constrói a escada de Jacó e encontra Jesus, que é o que é necessário fazer. Então, essa genefobia para esse tipo de gente, que quanto mais faz para ter uma vida perfeita, mais não tem. E o desespero é para tudo que tiver
ser para si. E hoje a ciência já respaldou essa ansiedade, dando um salto em tudo que é possível fazer para se manter vivo, porque realmente o tempo passa. Mas já pensou o tempo de Adão e de Eva? Já pensou os tempos dos patriarcas? Eles não tinham isso. E eles venceram porque sofreram muito. Por que Abraão, Isaac e Jacó têm um grande nome na história bíblica? Porque eles se tornaram patriarcas só pelo sofrimento. Porque eles não tiveram vida e nem nada. Eles estavam somente como pais da fé, para que através das vossas vidas, Deus nos trouxesse a geração de hoje. E a palavra de Deus fosse cumprida. Quando Cristo cumpre e consuma, o homem dá um salto no entendimento e na inteligência para muita coisa. E hoje nós estamos num mundo mais caracterizado pelo princípio da criação. Não pense que o mundo de hoje não está na mesma característica da queda de Adão. E que ainda não se propagou e não tomou conta Sodoma e Gomorra por conta da graça de Deus, da presença do Espírito Santo na sua palavra e em meio aos salvos. Então, é a velhice, a autenticidade e a gratidão. Quem envelhece bem com Deus tem essa gratidão e tem essa autenticidade, porque envelhece com gratidão de ter vivido a juventude e não com traumas de depressões, de opressões, de ansiedades. Então, o 2, a responsabilidade humana. Uma das consequências humanas, a responsabilidade. O homem, ele não ia se preocupar com nada, ele não precisava se preocupar com nada, só adorar, só obedecer. Então, quando Deus coloca ele à prova, ele cai. Então, toda a responsabilidade da vida, da comida, a uma existência, cai sobre ele. E cai em necessidade, ou seja, em mente satânica, rebeliada com Deus. E piorou. Porque aí por essa razão nós temos os antigos, nós temos o homem nécio, o homem antigo, não é bem essa palavra. A antropologia bíblica fala do homem super fechado, que estava iniciando um mundo, que não existia mundo. Então, com essa queda, ele se torna esse homem. Mas o plano de Deus e a glória, a grandeza de Deus não conta com esse homem, não. Ele deu a palavra para salvar o homem, mas ele não fazia parte daquele mundo do homem, não. O homem se virava. Por que quando ele leva para o deserto, ele faz chover carne, faz chover o maná? Porque Deus, ele não precisava ele não tinha a mente que eles tinham ali. E ele não precisava de ajuda, em termos de... Ele não estava no deserto. Quem estava no deserto ali era o pecado. E o pecado do povo, em cima do povo. Então ele ensinou a Moisés e deu a lei a Moisés e o sacrifício para o perdão. Mas o povo era quem estava no pecado, na consequência de Adão. Porém, aquele povo ali era de Deus. Eles tinham que entrar no concerto para receber. Então, essa responsabilidade de viver cai em cima do homem. Cristo, na sua glória, no seu reino, nos tirará a preocupação, o peso. Por isso que o lugar é descanso. O descanso é grande, a alma sente a glória e o descanso, porque não vai ter responsabilidade humana, porque o humano vai ser vencido. Então, o corpo, o livre-arbítrio, o corpo, ele quer tudo que você puder fazer. O corpo é uma condenação, viu? Vamos tratar isso com maturidade. O corpo é uma condenação. Se você faz tudo que o seu corpo quer e se você está correspondendo fora da lei do matrimônio, da lei do Senhor, ele está só lhe condenando. Então essa responsabilidade é sua. Cristo não pode intervir. Se ele perdoar, reconciliar contigo, saia da natureza do pecado e se revista da glória de Deus. Somos responsáveis pelo uso do nosso corpo para o bem e para o mal. Então o corpo está nas suas mãos, você que sabe o que tem que fazer. Quer fazer o mal? Faça. A sua alma vai pagar o preço
pelo mal que está fazendo. Quer fazer o bem, está nas mãos de Deus. Só o tempo pode salvar. Só o tempo pode salvar, porque o tempo quebra bastante a sua vontade. A potencialização do sofrimento é o impacto da transgressão. A vida humana. O que é a vida humana? É a potencialização do sofrimento, decorre das obras da carne. Então, todo o sofrimento que o homem passar vai proceder da carne. O único sofrimento que ele sofre na alma e no espírito é a depressão, mas é a consequência da carne. Ou seja, o que a carne sente, o espírito se deprime em termos da atrocidade. Quando a carne sente uma dor, então você reage sobre a carne, porque se você pudesse tirar o seu espírito e você sair fora, deixar a carne lá, então ela estaria adormecida. A medicação adormece a carne. Mas em não adormecer, você sente a dor, que a carne reage sobre ela, porque ela é humana. É o prejuízo do corpo com a vida degenerada neste desequilíbrio. Qual é o desequilíbrio? As drogas são um dos instrumentos de profunda degradação do corpo. As práticas sexuais ilícitas também crescem. Crianças e adolescentes são mais vulneráveis e dependem. Então, a obra da carne, ela desequilibra o seu espírito. De você buscar Deus no espírito e encontrar o espírito. Porque o seu espírito faz o que ela está pedindo. Então, quando você se torna vítima das obras da carne, o seu espírito é quem reage e quem padece em cada vez mais se distanciar de uma verdade. Qualquer negligência pode resultar em gravíssimas consequências. Adão é o maior exemplo da consequência da carne e da desobediência. É o abatimento da glorificação, do abatimento da glorificação. Em quem aconteceu isso? A realidade das enfermidades, a degeneração dos órgãos e sistema do corpo por causas internas. Ninguém está imune ou isento a sofrê-las. O abatimento é a carne quando cai no pecado, ela torna-se um ser consequente, um corpo consequente. Qual é a glorificação? Jesus tem poder para curar todo mal. A glorificação, ela é encontrar um Salvador espiritual para lhe dar o milagre, para lhe dar o sinal. A ação de Deus em Jesus não é obrigatória a nós, mas a nós é obrigatório a Cristo em Deus. A ação de Deus em Cristo não é uma obrigatoriedade a nós. Quem temos que buscar somos nós. E não Deus buscar em Cristo a nós. Então a obrigatoriedade é nossa. Por quê? Porque precisamos ter serenidade, paciência e firmeza na fé se enfrentamos sofrimentos persistentes. O sofrimento ele leva para Deus. Isso é uma obrigatoriedade para você sair dele. Qual é o enfado e a canseira? Cristo é o equilíbrio. O enfado e a canseira é a consciência. Ter consciência é importante para o nosso autoconhecimento, como já vimos. Mas é essencial também para um convite cristão, sem orgulho ou acepção de pessoas. O enfado e a canseira é você reagir sobre tudo que a carne precisa e quer e você não encontrar a realização da alma, que é a realização sendo Deus, sendo divino. Tem pessoas que conseguem fazer tudo o que quer e conseguem abundantemente, mas não conseguem encontrar-se. A alma está vaga, não tem um argumento maduro, profundo que toque, que diga sim, é aqui. Não, é algo que fica vago. Então isso traz canseira e enfado, porque é o fruto da carne. A carne tem essa enfermidade. E o corpo glorificado, nosso corpo abatido será transformado para ser conforme o corpo glorioso de Cristo, segundo o eficaz poder. Será a mudança do corpo terreno, carnal e mortal, para celestial, espiritual e mortal, semelhante a Cristo.
O nosso corpo tem a promessa de ser glorificado por Deus no arrebatamento. Quando você entra no plano da salvação e você começa a deixar cumprir você, em sua vida tudo aquilo que Deus cumpriu, do batismo ao arrependimento, ao batismo com o Espírito Santo, a uma vida espiritual, você começa ali a receber a glorificação. Quando a salvação faz parte da sua vida profundamente e lhe dá o céu e a eternidade na certeza, na convicção e no conhecimento, você passa ali, a partir dali, a ser glorificado. E essa foi a lição 3 da EBD de domingo, corpo, alma e espírito, que diz o corpo e as consequências do pecado. Quem servir a Deus nesse corpo, ele vai ser glorificado por Deus no corpo glorioso. O seu corpo, você paralisa ele em parte para servir a Deus, para que quando Deus reagir, ascender-nos, ele seja glorificado em Cristo Jesus. Só a conclusão para finalizar. Apesar de todo o abatimento e sofrimento que experimentamos em nosso corpo, como consequência do pecado e de nossas próprias transgressões em Cristo, temos a certeza de uma redenção completa, conquistada por sua obra perfeita na cruz do Calvário. Ele nos dará um novo corpo, eternamente transformado e saudável. Esta é a promessa e a certeza que se tem a partir da convenção e do arrependimento. Amém.